Carta de Paulo aos Gálatas, irmãos, capítulo 1, versículo 22 ao 24. Nós vamos ver aqui, irmãos, como o Evangelho, ele tem, irmãos, poder, não é? Para mudar, para transformar, para regenerar, para trabalhar no coração do homem. Talvez o homem mais duro que houver na face dessa terra, o Senhor tem poder, o Evangelho tem poder para alcançar qualquer um. E nós vamos ver, irmãos, o testemunho de Paulo. Paulo, todos nós já sabemos, irmão, apóstolo Paulo, homem de Deus, pastor, teólogo, missionário, plantador de igrejas, um homem de Deus que Deus usou. Mas a gente sabe que a capivara dele, irmãos, antigamente não era muito boa. A gente sabe que quem foi, né? Paulo antes da conversão e quem foi Paulo pós-conversão. E a gente vai ver, irmãos, que o homem não era brincadeira, e ele dá testemunho do que Deus fez na vida dele. Como o Evangelho da graça alcançou ele. Como Deus pôde, irmãos, ter misericórdia de um homem com um coração tão mau, inclinado para o mal, assolando a igreja do Senhor, assolapando a igreja, vituperando, né, trazendo vergonha ao povo de Deus, porque ele era muito cruel na perseguição, a qual nós vimos agora no Irã. Paulo era este homem, mas não há, irmãos, homem algum que resiste ao poder de Deus. O Evangelho, irmãos, quando ele quer alcançar alguma pessoa, Deus quebranta, Deus quebra o mais duro coração, Deus tira o coração de pedra e coloca o coração de carne, para que ele reconheça que Jesus Cristo é o Senhor. E a gente vai ver, irmãos, sobre o tema uma vida que glorifica a Deus. Paulo, irmãos, antes da sua conversão, pós-conversão, Paulo foi uma vida que glorificou a Deus. Paulo não simplesmente, irmãos, teve uma conversão, uma mudança de religião, não. Paulo, irmãos, foi transformado pela graça de Jesus. Paulo, nós sabemos que entregou a vida por amor a Jesus. E esse homem, irmãos, tão cruel, se quebranta diante do poder de Jesus. Então, nós vamos tratar hoje sobre uma vida que glorifica a Deus. A carta aos Gálatas foi escrita para defender o verdadeiro Evangelho da graça. No capítulo 1, o apóstolo Paulo apresenta seu testemunho para mostrar que o Evangelho que ele pregava não vinha de homens, mas de Deus. Nos versículos 22 a 24, Paulo encerra seu testemunho com algo impressionante. Não exaltam Paulo, veja, os Gálatas não vão exaltar Paulo, mas glorificam a Deus por causa da transformação operada em sua vida. Isso nos ensina que a verdadeira conversão sempre aponta para a glória de Deus. Então, irmãos, a gente esquece que a figura mais importante, irmãos, que todo homem que se converte tem que adorar é o Senhor Jesus. Esqueça a figura humana. Esqueça, por mais aquela pessoa mais carismática, aquele líder mais gente boa, que dá bom testemunho, aquele crente, né, que, como Paulo, que vive uma vida fiel com Deus, que tem uma vida devotada, piedosa a Deus, que agrada a Deus, entrega a sua vida a Deus, mas independente disso, irmãos, a gente sabe que ele não é digno de adoração. Quantas vezes, irmãos, a gente já ouviu testemunho de pessoas que buscam tão somente a glória para si. Ele pede, e infelizmente ele recebe glória de homens, como se fosse obra humana que fizesse aquilo na vida dele.
E ele responde os aplausos, não é, irmãos? Os elogios tão calorosos. Mas a gente vai aqui, irmãos, aos Gálatas, nós vamos aprender que figura humana, irmãos, não pode jamais receber de você aplausos, glórias, honra. Porque aí, irmãos, nós estaríamos tratando de obras humanas, mas a obra de Cristo, o Evangelho, é do Senhor Jesus Cristo. A Ele sim devemos dar glória, honra e louvor. Uma vida transformada é um testemunho poderoso. No versículo 22 e 24, Paulo afirma que não era conhecido pessoalmente pelas igrejas da Judéia. Elas não conheciam de vista, mas conheciam a sua história. A igreja, irmãos, localizada na Judéia, eles ainda não tinham conhecido Paulo face a face. A igreja ainda não tinha tido pessoalmente o toque do abraço do irmão, do aperto das mãos daquele irmão. A igreja ainda não estava alinhada com Paulo. E Paulo estava, irmãos, desenvolvendo o seu ministério, estava caminhando, Deus estava usando o apóstolo Paulo. Paulo estava, irmão, defendendo aqui Gálatas com afinco, com fidelidade às Escrituras, defendendo um apologista da palavra de Deus, porque o povo queria retornar novamente à lei, a viver debaixo do jugo da lei, mas Jesus, irmãos, ele nos alcançou pela graça e não pela lei. E esses irmãos estavam aqui querendo retornar. E os irmãos de Gálatas só ouviam falar do apóstolo Paulo, à distância, vendo que Deus estava trabalhando na vida dele, operando na vida dele. E a igreja estava ouvindo falar. Quando a igreja, irmãos, ela começa a ouvir falar do apóstolo Paulo, ela se regozija no Senhor. Porque eles estavam vendo que Deus estava usando Paulo, como ele disse em Atos dos Apóstolos. Vai, porque esse é para mim um vaso escolhido. Deus falou para Ananias. Ananias deu o histórico de Saulo. Senhor, esse homem tem perseguido a tua igreja, tem matado crentes, tem prendido vários outros, tem sido cruel com a tua igreja. Senhor, esse homem, o Senhor quer o que com ele? Deus disse: olha, Ananias, não temas, este homem é um vaso escolhido, e ele vai ver o quanto vai ser caro a conversão dele na minha mão, porque ele vai sofrer por causa do meu evangelho. O relatório de Paulo não era bom antes da conversão. Todo mundo tinha, a igreja tinha medo de Paulo. O seu especial também teria medo de Paulo, porque ele tinha, no meio político, religioso, ele tinha muita autoridade. E qualquer um poderia ser o alvo de Paulo. E então, irmãos, o que é que acontece? A igreja ouve falar de Paulo, as maravilhas que Deus está fazendo na vida do apóstolo Paulo. E qual é o tema, irmãos? Vai dizer, antes ele era o quê? Olha só o histórico de Paulo. Ele era um inimigo da fé cristã. Veja, perseguidor e inimigo da fé cristã. Ele se opunha ao evangelho. Porque o evangelho, irmãos, estava, sendo tomado pelo poder de Deus. Vidas estavam sendo transformadas. Vidas, irmãos, famílias, lares. A igreja estava ouvindo falar de Jesus. As pessoas, os gentios estavam ouvindo falar de Jesus. E o poder de Deus estava descendo na primeira igreja. Na igreja primitiva. E ele, irmãos, enciumado, como eram os religiosos, os fariseus, ele era um dos fariseus, ele estava vendo aquele cenário e olhando com muito ódio, porque ele estava vendo que a igreja de Jesus, quem é esse Jesus? Quem é esse homem? É um novo Deus? Quem é ele? E por que está crescendo tanto? Então vamos açoitá-los, vamos prendê-los, vamos chicoteá-los, vamos trucidar, vamos colocar crueldade sobre eles. Esse era o Paulo, irmão, inimigo da fé cristã. Um homem influenciado pelo maligno.
Mas ele não sabia, irmãos, que o dono da igreja, irmãos, estava observando a sua vida. Jesus estava olhando as ações de Saulo. Vê no capítulo 9 o que é que diz, irmão. Quando Saulo vai até Damasco para o quê? Prender os crentes, para aprisionar os crentes. O que é que aparece? Uma luz maior do que o sol. E fala, uma luz bem grande vem sobre ele, ele é atingido pelaquela luz, ele cai. E uma voz é bradada do céu e diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Mas Paulo chegou a perseguir Jesus fisicamente? Não. Não deu tempo para Paulo perseguir Jesus. Mas ele estava perseguindo quem? Os discípulos, os apóstolos, os servos, os crentes. Aquele que ele chamou para estar junto com ele, separou para a obra. Então isso quer dizer, irmãos, que a igreja tem um dono. A igreja tem um dono. Saulo, Saulo, por que me persegues? E a resposta daquele homem, irmãos, que é tido como um boi selvagem, como, sabe, um homem truculento, a voz dele agora ecoa de outra forma. O som que sai da sua garganta, irmãos, é: quem és tu, Senhor? Aí o Todo-Poderoso se apresenta, se identifica: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Irmãos, meu Deus do céu, irmãos. Irmãos, imagine o apóstolo Paulo agora sendo, irmãos, olha, atingido pela espada da palavra de Deus no coração dele. Irmãos, tocou a voz de Jesus, tocou, irmão, o coração de Saulo. O coração de Saulo foi tocado pela voz poderosa do Todo-Poderoso. Aquele homem que era inimigo, que era valente contra o povo de Deus, está aqui caracterizado, irmãos, descrito como um perseguidor terrível, um inimigo da fé cristã, que queria destruir o povo de Deus, a igreja do Senhor. Interessante, irmãos, que ao mesmo tempo que Saulo, ele ouve a voz de Jesus, ele se rende ao Todo-Poderoso, mas após isso agora ele vai ser um instrumento de Deus, e muitos vão não acreditar. Aquele que perseguir agora vai ser perseguido, por causa da fé em Jesus. A sua conversão, irmãos, terá impacto no judaísmo e também muito impacto fora do judaísmo aos gentios. Paulo, irmãos, foi um instrumento de edificação. A notícia que corria era simples, mas profunda. O que nos perseguia agora anuncia. O que nos perseguia agora anuncia. Veja, irmãos, aquele que agora perseguia, que era contra a pregação da palavra, do evangelho, contra, irmãos, a semente de Deus para ser plantada, agora, irmãos, ele agora anuncia. Ele agora vai trabalhar na seara do Senhor, na obra de Deus. E ele agora, irmão, passa a semear a palavra de Deus, proclamando o nome de Jesus, que Jesus Cristo é Deus, que Jesus Cristo ressuscitou ao terceiro dia, que é aquele que estava escrito em toda a Escritura, que é aquele, irmãos, que vai buscar a sua amada e querida igreja. Aquela a qual, irmãos, ele outrora assolava. Isso aqui, irmãos, é testemunho dos irmãos, que está dizendo: aquele que nos perseguia agora está anunciando o evangelho. Veja, irmãos, que dentro daquela conjuntura judaica, imagina o impacto para aqueles fariseus, para aqueles judaizantes. Imagine quem se converteu ao Senhor. Um tempo desse ele estava na sinagoga falando das leis, dos cerimoniais, se rendindo. Um homem que era ao nosso favor, contra a igreja, e agora ele está do outro lado. Ele virou a casaca. Não, ele se encontrou com Jesus pelo caminho. Essa é a diferença, irmãos. Essa é a nossa diferença, graças a Deus, porque Jesus no caminho, irmãos, falou o nosso coração, e a nossa vida que era antes, outrora terrível, o Senhor muda
completamente para uma vida de um instrumento de Deus na mão do Senhor. Irmãos, esse era Paulo, aquele que assolava a igreja, agora estava testemunhando de Jesus. Uma aplicação para nós aqui, irmãos: Deus não precisa apagar o nosso passado para usar a nossa vida. O que importa não é quem somos, mas quem somos em Cristo. Essa é a diferença, irmãos. É quem somos em Cristo. Qual é a minha vida agora com Jesus? Eu não posso mais praticar aquilo que eu praticava. Aquilo que eu fazia agora não pode mais ter força sobre mim. Porque agora nós somos o que em Cristo? Uma nova pessoa, uma nova identificação com Cristo, identificado na sua morte, crendo na sua ressurreição, crendo na sua salvação, crendo na regeneração, no novo nascimento, crendo poderosamente que o Evangelho pode transformar o nosso coração por completo. Apesar das lutas, das dificuldades, ele pode sim, como ele fez na vida do apóstolo Paulo. O problema não é quem somos, mas quem somos em Cristo. Nós estamos agora numa posição, irmãos, diante do Senhor, com cabeça erguida, porque agora, irmãos, nós defendemos a bandeira do Evangelho. O crente, irmãos, deve fazer como o apóstolo Paulo, ser um defensor do Evangelho, um apologeta do Evangelho, aquele, irmãos, que defende através das Escrituras a palavra de Deus. Sobre o quê? Sobre heresias. Porque você foi chamado, irmãos, para anunciar o Evangelho, para ser instrumento do Senhor. E Deus conta com você. Deus contou com Paulo, Deus conta com você e comigo. O Evangelho tem poder para mudar completamente uma pessoa. Versículo 23. Paulo não apenas mudou de comportamento, mas de missão. Ele passou a anunciar a mesma fé que antes tentava destruir. Isso mostra que a conversão é obra da graça de Deus. É obra da graça de Deus, irmãos. Nenhum homem pode se transformar por si mesmo. Nenhum homem pode pegar um livro, irmãos, de autoajuda, um livro qualquer, e dizer: hoje eu estou transformado, porque eu estava lendo Paulo Coelho, estava lendo Rebeca Brown. Eita, fui transformado, meu coração foi transformado por Buda, Maomé, Confúcio. Não vai se transformar. A transformação, irmãos, vem pelo poder de Jesus, pela graça de Deus. Ela só pode ser, irmãos, alcançada no nosso coração pela graça de Jesus. Graça quer dizer o que, irmãos? Favor imerecido. Nós não merecemos nada. Merecemos nada de Deus, irmãos. Foi a graça dele, irmãos, que nos envolveu. E essa graça, irmãos, ela é permanente no nosso coração, na nossa vida. Devemos, irmãos, cultivar no nosso coração aquilo que, através da graça, ela nos abençoa com a salvação em Cristo Jesus. Com a graça vem o quê? A salvação. A salvação em Cristo Jesus, irmãos. Acompanha-nos. Veja, não apenas mudança externa, mas transformação interior. Jesus dá até um exemplo, uma ilustração, para os fariseus dizendo, os escribas: como é que começa a lavar o copo? É por dentro ou por fora? Mas, os irmãos têm experiência aqui. Eu começo por dentro, irmão, lavar o copo. Lavo, depois vou para fora. Jesus faz essa ilustração com o copo para eles. Porque ele diz: não é o que entra o que contamina, mas o que do interior, no coração. Toda maldade que procede, irmãos, na vida do homem, ela sai do seu interior. E a transformação acontece aonde? De Jesus? No interior. Porque ele vai habitar no nosso coração.
O Espírito Santo de Deus, irmãos, vai estar conosco, trabalhando nesse processo de santificação, para que a gente amadureça e até que chegue o varão perfeito. Isso mostra, irmãos, que a ação de Deus ela é eficaz na vida do interior do homem. Ele muda por completo. O Evangelho não melhora pessoas, ele as regenera. E essa palavra regenera, irmão, sublinha aí, é o quê? Significa o quê? Novo nascimento. Quando ele fala em Nicodemos, João 3, fala para Nicodemos vem ter com Jesus de madrugada. Um mestre da lei, um líder religioso. E Jesus, irmãos, dialogando com ele ali. Vai trabalhando na vida daquele homem. E Jesus coloca coisas meramente humanas para ele, ele não entende. Aí Jesus disse, se eu falo coisas terrenas, tu não entende que é mestre da lei? Se eu falar das coisas divinas. Nicodemos, irmãos, ele imaginou que Jesus estava falando quando que Jesus disse, olha, é-vos necessário nascer de novo. Aí ele disse, mas, Senhor, mestre, como é que eu posso voltar ao ventre da minha mãe depois de velho, já grande? Jesus disse, não, você tem que nascer da água e do Espírito. Você precisa ser transformado no seu interior, na sua alma. Você não precisa voltar ao ventre da sua mãe, mas você precisa crer que Jesus, que eu posso regenerar você, te dar um novo nascimento. E isso não é obra humana, é obra de Deus. Não, ninguém se transforma por si só. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, estão lá no passado. E tudo se fez. Foi isso que Deus fez na vida de quem? De Paulo. Deus fez de Paulo, irmãos, uma nova criatura. Mudado completamente pelo poder do Senhor. Vivendo agora uma vida diferente em Jesus de Nazaré. Vivendo agora, apesar das tribulações que o cercavam, vivendo em total paz e plena paz, porque a presença de Jesus estava sobre ele. A nossa vida, irmão, precisa estar totalmente dominada pelo Senhor Jesus. Então, é nova criatura. Nós somos uma nova criatura em Cristo Jesus. Nenhuma vida está fora do alcance da graça. Deus continua transformando lares, famílias e histórias hoje, no verbo presente. Veja, irmãos, nenhuma vida está fora do alcance da graça. Aquele que as pessoas apontam que não tem futuro, que não tem saída, que não tem jeito, que ninguém pode fazer mais nada. Realmente, ninguém pode fazer mais nada. Mas o poder de Deus, o Evangelho, pode sim chegar até essa pessoa e transformar a vida dela. Deus pode, irmãos. O irmão aqui estava contando, né? O pessoal lá de Riacho, um irmão lá, é rezador, né, irmão? Benzedor, eu sei que ele é. Eu visitava lá, né, a família. A gente conversava com a esposa. Falava do Evangelho de Jesus. E ela falando, né, que ele está indo para a igreja, para a Assembleia. Eu fiquei feliz com isso. E os colegas, né, ficam, cachaceiro, vamos tomar uma. Ele gostava do amanguaça, irmão. Misericórdia, viu? O homem não era brincadeira, um alambique. Mas está caminhando agora para a casa do Senhor. E as pessoas ficam julgando, né? Os ímpios ficam lá cornetando, falando mal, querendo que volte, né, para onde ele estava, mas graças a Deus que ele continua servindo ao Senhor. Então, irmãos, é graça de Deus.
Diz que muitos diziam: olha, esse não tem futuro. Deus vai lá com o seu poder e chama ele para perto, separa ele para ser instrumento na obra de Deus. Quantos amanhã, irmãos, ele perseverando, quantas pessoas poderão, pessoas cachaceiras que era do meio dele, poderão ouvi-lo e sair e entender que há esperança em Jesus? Quantos e quantos? É graça de Deus, irmão. Ninguém, nenhum ser humano, irmãos, está alheio à graça de Deus. Ele pode ser o mais cruel, o maior pecador, mas se o Senhor assim o quiser, chama ele, escolhe ele, separa para uma grande obra, para uma grande missão. Fez isso com Paulo, fez isso conosco, e Deus, o Evangelho, continuará operando maravilhas na vida das pessoas, porque Ele é Deus, porque Ele é Senhor. O objetivo final da transformação é a glória de Deus. A sua conversão, a conversão de Paulo, a conversão de todos os irmãos é a glória de Deus. A finalidade é glorificarmos a Deus, exaltarmos a Deus, porque é Ele que faz na nossa vida, é Ele que opera os milagres, é Ele, irmãos, que opera a salvação, é Ele, irmão, que entregou seu filho, é Ele, irmãos, que ressuscitou seu filho ao terceiro dia e vive e reina para todo sempre. É a igreja, irmãos, é o poder de Deus na vida da igreja, na vida de qualquer ser humano. É o objetivo da transformação, é a glorificação a Deus, não é a homem, não é ser humano, não é denominação, não é placa de igreja, mas somente a Deus. Que tem gente que bota até a denominação como a melhor, ela é mais espiritual, adora, reverencia e esquece de Jesus. É a Ele, irmãos, que devemos glória, é a eles que damos aleluia, louvor, adoração, e a nossa transformação tem que testemunhar da glória de Deus, mudança de vida. O texto não diz que glorificavam a Paulo, nem a igreja, mas glorificavam a Deus, irmãos. Veja no versículo 24: e glorificavam a quem? A Deus, a meu respeito. Glorificavam os Gálatas, irmãos, eles glorificavam a Deus, eles viram Deus operar na vida de Paulo, eles viram Deus trabalhando na vida de Paulo. Quem era Paulo? Eles sabiam dentro do judaísmo, eles sabiam da história de Paulo e agora estavam de boca aberta, irmãos, pelo operar de Deus na vida de Paulo, e a transformação, a vida de Paulo, irmãos, levou eles a glorificar ao Senhor. Olhando para Deus, Deus, só Tu pode fazer isso na vida do ser humano. Deus, só Tu pode agir na vida de um homem desse, do perdido, do pecador, do ímpio, daquele que é chamado mais desprezado, um desgraçado. Mas glorificamos o Teu nome, Deus, porque a Tua graça alcançou este homem, que era um perseguidor, agora anuncia as boas novas do Evangelho. Irmãos, que coisa maravilhosa. Esse é o maior sinal de uma verdadeira transformação. É o maior sinal de uma vida verdadeiramente transformada. Deus é glorificado. A conversão de Paulo, irmãos, produziu algumas coisas que nos chamam a atenção, e isso é fato. A admiração pela obra de Jesus, irmãos, ela sempre vai permear o nosso coração. Porque se a gente não se admirar, irmãos, das coisas que Jesus faz, nós não somos espirituais. Porque Deus faz grandes coisas, milagres, prodígios, maravilhas que o homem, irmãos, fica olhando e tentando entender, mas ele não vai entender, que só Deus pode fazer. Quer que, irmãos, a conversão, a transformação de Paulo verdadeiramente, a vida de Paulo, trouxe para aquelas pessoas o que? Admiração, mas não idolatria. Crente só rende louvor e adoração a Deus. Trouxe uma admiração, sim, pelo que Deus estava operando na vida de Paulo. A vida tem que glorificar ao Senhor. Me recordo agora, vem à mente, irmãos, já estamos caminhando. Não vou citar o nome, tinha um rapaz que
ele tinha um desafio jovem, né, que é trabalho com drogados, com alcoólatras lá em Recife. E ele saiu no Jô Soares, foi até para a igreja pentecostal da Bíblia, lá onde eu congregava, dar testemunho. E o cara disse: olha, eu levei tanta facada, realmente, a gente apertava assim, a perna dele entrava com tudo. Tiro, facada, que você imaginar. Tinha sido preso, homicídio, e quanto mais era perverso ele ali, ele se achava o cara. Glorificação de si, eu entendi lá dessa forma. Ele, porque o testemunho, né? O cara se gaba. Não, matei 30, 40, pendurei 5, o sangue taiou, veio pra cá. Enquanto mais perverso é o testemunho, ele era o cara, estava na vitrine. E ele, não, porque Deus me transformou, e aquela coisa toda. Final das contas, a sua esposa o trai. O que é que ele faz, irmão? Mata o amante. E vai novamente para vida transformada é essa, irmão? Glorificou o Senhor. Ele disse que glorificava o Senhor. Estava convertido um homem desse? Voltou novamente para a prisão, para a jaula. Mas ele se gloriava, trazendo para si o que? Honra aí. Quando a pessoa traz para si honra e glória, não há transformação, porque a glória é para o Senhor. Irmãos, está claro aqui, a obra de Deus na vida do homem, irmãos, ela tem que ser completa. Uma obra, irmãos, aonde as pessoas exaltem o nome de Jesus. Então trouxe admiração e alegria, mas não exaltação humana. Trouxe alegria no meio da comunidade. Poxa, que bênção, louvado seja Deus. Como às vezes quando se converte alguém, é uma alegria entre os irmãos, principalmente no céu, que a Bíblia diz que os anjos fazem o quê? Festa no céu por um pecador que se arrepende. E nós também nos alegramos como igreja e aquela coisa boa, porque o Senhor chamou mais um, escolheu mais um para estar junto conosco. E a gente, irmãos, vivemos aquele ambiente de alegria. Também, irmãos, foi dirigido o quê? A Deus o quê? O louvor, a expressão deles foi dirigida ao Senhor. Então veja, irmãos, que Paulo, ao caminhar, ele foi mostrando uma vida realmente regenerada, uma vida de um novo nascimento, uma vida transformada pelo poder de Deus. A igreja, irmãos, nós como servos de Deus, devemos caminharmos, irmãos, mostrando essa transformação, dia após dia, e as pessoas glorificam o nome do Senhor. Essa é a tarefa nossa, irmãos. É glorificar a Deus pelo que nós somos, pelo nosso testemunho, pela pessoa que nós estamos hoje na presença dele, representando, irmãos, como luz, como sal nessa terra. Nós devemos, irmãos, a Jesus, a nossa vida, o nosso comportamento, um comportamento íntegro, ilibado, e que, irmãos, alcance, agrade a Deus. Nossa vida deve ser um espelho da graça de Deus. Quando alguém olha para nós, deve enxergar não nossa força, mas a bondade do Senhor. E isso só vem por meio de uma verdadeira transformação. Por uma verdadeira transformação. Concluindo, irmãos, Deus transforma a vida de maneira real. Está aqui, todos nós aqui. Somos uma vida, irmãos, real de transformação na mão de Deus. O Evangelho muda a nossa história e nosso propósito. Toda verdadeira transformação resulta na glória de Deus. Tudo gira em torno da glória de Deus. Então devemos nos humilharmos para que o Senhor seja exaltado. Devemos sermos humildes na presença do Senhor, entendendo que não podemos nada, mas Deus sim pode tudo. Que possamos viver de tal forma que as pessoas digam: Deus seja glorificado pelo que Ele fez na minha vida.
Que Deus seja glorificado, irmãos, pelo que Deus fez na sua vida, na minha vida, na vida do apóstolo Paulo. Então, irmãos, que nós possamos termos uma vida que glorifica ao Senhor. O apóstolo Paulo, irmãos, foi, sem sombra de dúvida, após Jesus, o maior teólogo, o maior missionário, o maior plantador de igrejas que já houve nessa terra. Deus está usando muitos, está usando, vai usar, muitos. Muitos apóstolos, com o espírito de apóstolos estão aí, trabalhando, plantando igrejas em lugares longínquos, lugares perigosos, tenebrosos, escuros. Mas Deus está levantando, Deus está usando. E Deus só usa, irmãos, aqueles que são verdadeiramente transformados por Ele. Amém, irmãos? Que nós continuemos nessa caminhada. O seu passado, irmãos, as pessoas podem falarem, não podem lhe acusar, mas podem falarem de que você era isso, isso, isso. Mas eles podem falar muito mais do que você é hoje na presença do Senhor. Vamos ficar de pé, irmãos, em nome de Jesus, vamos orar. Amado Deus, soberano Pai, Senhor, muito obrigado, Deus, por esta noite, pela vida dos meus irmãos, por cada um, Deus, que esteve aqui nessa noite, e por todos aqueles que irão ouvir, Deus, a mensagem pelas plataformas. Que o Senhor abençoe, que o Senhor toque os corações, meu Pai, de nós, de cada uma dessas pessoas. Que o Teu Evangelho, meu Deus, ele seja cada dia vivo na nossa vida, e que nós possamos glorificar o Senhor dia após dia, porque essa é nosso intuito, Pai, de glorificar o Teu santo nome. Obrigado por tudo, Deus, nos ajuda, porque precisamos do Teu auxílio, em nome de Jesus. Amém.